Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um iPodcast Goiás. Meu nome é Giovana Campos e eu tô aqui com a minha amiga Débora Evelyn. Mais uma vez, obrigada, amiga. Tô aqui com uma convidada mais que especial também para debater um tema muito importante. Olá, Débora Evelyn aqui mais uma vez. É um prazer ter vocês aqui no iPodcast Goiás. E como a Giovana disse, hoje nós estamos com uma convidada mega especial que vai ensinar um pouco sobre os direitos das crianças e adolescentes. Rose, bem-vinda ao iPodcast Goiás. Obrigada, eu sou Rose, estou conselheira tutelar pela região Centro-Sul. Posso garantir que o tempo aqui será maravilhoso. Rose, para começar, né? O que faz uma conselheira tutelar? Tá. O conselheiro tutelar, ele atua em tudo que é violação de direito de criança e adolescente, em todas as áreas, seja na saúde, na educação, no lazer. Então, nós trabalhamos fazendo todos esses encaminhamentos. No caso, então, não é focado só em crianças que apanham do pai, da mãe, que são abandonados. Você vê toda essa parte. Exemplo, lá no Parque Ateneu, tem uma obra lá que está parada, que é ligada ao nicho de educação, né? De esporte, no caso, né? Esporte e educação. Você pode ir lá e intervir por isso? Sim, toda essa questão pode ter invenção, porque nós somos fiscalizadores de tudo aquilo que envolve direito de criança e adolescente, seja na área do lazer, seja na saúde, seja falta de escola, seja falta vaga de CMEI, seja falta vaga de UTI. Então, o Conselho Tutelar falou que tem qualquer tipo de violação de direito, ele pode fazer a atuação dele. Gente, eu não sabia disso, não, amiga. Você sabia? Sabia, né? Mais ou menos, assim, mas eu acho que muita coisa a população não sabe, né? E a gente também não sabe, como, por exemplo, essa questão da fiscalização. Eu Uhum. imaginava que fosse mais na atuação de violação de direitos. Não, igual assim, de local de trabalho, de fiscalização de escola, de fiscalização, às vezes, de uma casa de show, às vezes de um circo, de um evento. Tudo isso Nossa, ele tem a participação. O Conselho Tutelar ele pode atuar efetivamente nesses casos. como que você chega num lugar, tipo assim, exemplo, você vai na casa de show, um circo. Quando a gente recebe uma denúncia de violação, o conselheiro tutelar, ele é o único agente que ele não é proibido de entrar em lugar nenhum. Ele não precisa de mandato. Uhum. Né? Teve uma denúncia de violação ou qualquer suspeita, ele pode entrar a qualquer momento, seja acionando a polícia militar ou então ele próprio, se ele achar que ele não teria problema relacionado à sua segurança. Mas ele automaticamente ele não é impedido de entrar em nenhum lugar. Entendi, Então interessante. não precisa esperar um mandado da justiça ou da intervenção policial primeiro. O conselheiro pode agir antes, ele tem essa autonomia. Sim, inclusive quando tem casos específicos de criança e adolescente confirmados, a própria polícia entra com o conselho tutelar, porque a gente faz esse trabalho em conjunto e a gente não precisa de mandato, não precisa esperar horário específico, porque às vezes, dependendo da determinação, tem que atender, não pode ser no período noturno, já o conselheiro não. Ele atua 24 horas, 365 dias no ano, É um assessor da criança e do adolescente, literalmente, né? o tempo inteiro. Como que funciona esse processo para você se tornar uma conselheira? Tá, para ser conselheiro tutelar tem que ser maior de idade. Aqui no município de Goiânia tem que ter o ensino médio completo. Você tem que comprovar no mínimo 2 anos de experiência com trabalho com criança e adolescente, ou que você more naquele local há 2 anos. Você passa primeiro por uma avaliação de currículo. Depois dessa avaliação de currículo, você faz uma prova prática, aonde fala sobre o SUS, né? Fala sobre os projetos sociais e fala sobre o ECA. Sendo aprovado nessa prova, você vai para a urna. Na urna, são os 5 mais votados. Independentes, são divididos por região. Em Goiânia, atualmente, nós somos 6 regiões, somos 30 conselheiros tutelares e a divisa é feita nessa regional. Entendi. Inclusive, existe um projeto para aumentar esse número, né? A Daniela da Gilca, vereadora que era conselheira também, ela fala muito sobre isso. E como que é a demanda hoje? Não é suficiente, né? Obviamente, mas como que tá? Como que chegam esses casos para vocês? É, São muitos? segundo a recomendação do CONANDA, a cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho tutelar. Então, em Goiânia, nós estamos em déficit de mais de 6 conselhos tutelares. Então, já tem uma lei que foi aprovada há 8 anos atrás para poder abrir mais 2 conselhos. Mas, infelizmente, ainda não foi colocado em prática, mesmo as demandas sendo inúmeras, né? Denúncias diárias, seja ela através do WhatsApp, pelo e-mail, pelos canais da gente mesmo particular. Toda essa forma tem a denúncia. Então, hoje, Goiânia, extremamente, está assim, com um déficit muito grande, em questão Nossa. de conselhos e conselheiros.
E não tem ninguém que apoia vocês nessa causa? No caso, para ter essa abertura de mais 2 conselhos, porque 6 só? Para Goiânia toda? Sim. Pra esse tanto de Goiânia, demanda? na verdade, é o município aonde mais elegeu conselheiro tutelar, tanto como vereador como para deputado. Hum. Então, todos eles que estão lá, que passaram por aqui, sabem da causa. Eles é que aprovam, eles que fazem, eles que tudo. Esse que Então, deixa de escanteio também, né? sim. Infelizmente. Infelizmente a gente sabe. Eles é que aprovam, eles que fazem, eles que tudo. Esse que Então, deixa de escanteio também, né? sim. Infelizmente. Infelizmente a gente sabe. Na verdade, poucas pessoas sabem desse processo de eleição para conselho tutelar, né? Eu sei que alguns são indicação política, mas eu não sei como funciona exatamente, porque eu não estou ali internamente, né? Mas eu queria falar um pouco mais sobre essas questões políticas. A gente enfrentou aí uma gestão desastrosa nos últimos 4 anos. Você citou a questão do déficit, que foi um dos maiores problemas da gestão do Rogério Cruz, né? O déficit infantil. E a gente vê que era muitas vezes falta de planejamento, ou falta de abertura de novos centros, ou reforma daqueles que já existiam. Foram outros problemas também no decorrer da gestão, de faltar até material, vazou na imprensa, né? Criança dormindo no chão, porque o Sim. prefeito não tinha. Começou o ano letivo, não tinha comprado material, não tinha comprado colchonete. Existem várias denúncias no Ministério Público de violação do direito das crianças, né? Uhum. Então eu queria saber qual que foi o problema mais grave que ainda não foi superado, porque o novo prefeito está aí há 100 dias, né? Então é muito pouco tempo também. Mas eu queria saber qual que foi o problema mais grave que vocês enfrentaram nos últimos 4 anos. Foi estrutural mesmo, é a má condição de trabalho. O conselheiro tutelar, ele está fazendo o máximo com o mínimo. Então, a dificuldade que a gente tem, a gente acredita na mudança sempre, até porque todos nós somos seres políticos, né? Então, nós temos a esperança, até porque a nossa causa, ela é de hoje, ela não é, vamos colocar assim, a criança, ela é o presente. Eu não posso pensar na criança a longo prazo, porque essa criança a longo prazo, ela é um adolescente. É verdade. Então, eu tenho que pensar na criança hoje. Então, o que a gente pensa e espera neste primeiro momento, já se passaram 100 dias, é o reconhecimento e a estrutura para podermos trabalhar com dignidade, para atender a nossa comunidade. E já teve algum diálogo, pelo menos algum reconhecimento, algum caminho apontado? Neste momento ainda não. Nós temos uma reunião agendada para o final do mês com o prefeito, para que a gente possa levar isso até ele, até porque nós somos um dos maiores apoiadores na campanha. Importante, né? Quais são os casos mais comuns que chegam até você? No Conselho Tutelar, ele chega a todos os tipos de casos. Caso de abuso sexual, caso de violência doméstica, que acaba encaminhando para violência psicológica, abandono de incapaz, o trabalho escravo. Então, assim, entrega legal, que é o direito da mãe de poder entregar o próprio filho. Nossa, Porque a entrega gente legal. pode envolver falta de escola, falta de vaga de CMEI. Então, o Conselho Tutelar, ele é diverso. Então, os atendimentos que tem ali, eu não tenho como programar. Falar bem assim, ó, hoje vai ter atendimento só disso. Porque a qualquer hora, a qualquer minuto, tem um direito sendo violado. E sendo violado por quem deveria proteger e não protege. Primeiro, vem pelo Estado e segundo, vem pelos próprios familiares. Nossa, é triste, né? Como funciona essa entrega legal, Rose? A entrega legal, ela foi modificada no ECA, foi acrescentado no artigo 19A, que qualquer mãe que na maternidade manifeste o desejo de entregar o filho, ela pode acionar o Juizado da Infância e da Juventude, o Conselho Tutelar vai e pega a criança e coloca numa medida protetiva. E essa criança vai seguir uma fila para ir para a fila de adoção. Não é crime. É diferente da mãe ter a criança e abandonar em qualquer local. Ela responde por crime de abandono. Agora, se a mãe fizer essa opção da entrega e é totalmente sigiloso, ela não responde por nenhum tipo de crime. Entendi. E a gente sabe que a justiça é lenta, né? Principalmente dependendo da pessoa que está acionando ela. Quando são pessoas menos assistidas, digamos assim, demora muito. E durante esse processo todo, Rose, onde que ficam essas crianças? As crianças ficam acolhidas. Em Goiânia, nós tínhamos um abrigo público só, que era o Nísio Prego, né? Que ele foi desativado no ano passado por má condições de atender as crianças e adolescentes. Lá ficava até 12 anos. Então, foi redistribuído por 2 conveniados, que é o Eunice Verne e também tem o Brazilian Kids, que são mantedores, né? São conveniados com a Prefeitura de Goiânia. E o Niso Prego,
a alegação do prefeito foi má condição. Depois fizeram uma reforma, eu até vi as fotos, fui no local e estava ok. Por que que não voltou até hoje? Continuam encaminhando essas crianças para abrigos da igreja? É justamente isso o nosso questionamento e na oportunidade de conversar com o prefeito. Nós já tivemos com a secretária, né, da Secretaria da Mulher, que agora são 3 secretarias juntas, e da Assistência Social, justamente sobre isso, porque nós precisamos do retorno do Nísio Prego. Que as crianças estão sendo bem assistidas, a gente não tem dúvida disso. Nós somos garantidores de direito, podemos comprovar que estão bem. Mas o Nísio Prego, depois da reforma, a juíza precisa dar um parecer, porque a decisão foi tomada pelo Ministério Público e o Juizado da Infância e da Juventude, ou fechamento. Então, para que tenha o retorno das atividades. E eu me lembro de ler o processo, se não me engano, é a Maria do Socorro. E lá ela estipula uma multa e estipula os valores dos repasses que tem que ser feito para esses abrigos, né? Mas a grande questão é por que que não foi repassado esses valores que estão sendo repassados agora para o abrigo da igreja, por que que não foi repassado para o Niso Prego, né? Porque eu tenho certeza que vocês estavam fiscalizando e vocês estavam cobrando. Durante esses 4 anos, teve algum retorno positivo da prefeitura ou foi essa morosidade e essa inércia toda que a gente vê? Essa morosidade. A gente costuma dizer que criança não dá voto. Criança não vota. Então, para que preocupar? Então, a gente tem que cobrar dos adultos. A doutora Maria do Socorro, ela teve uma reunião com a gente e justamente ela falou sobre isso, porque tudo está encaminhando para o retorno do Nísio Prego, porque ganham as crianças e ganham a sociedade. E pensando também nessa questão do abrigo, tinha um somente, né? Qual que seria o ideal? Já que os conselhos estão em déficit, você acredita que existe uma mesma pesquisa, existe uma mesma demanda? Quantos seriam necessários? Quantos abrigos públicos você acredita? Na verdade, assim, os abrigos eles são divididos por idade. Tem o de criança, que fica até 12 anos, né? Completa 12 anos, é transferido para o do adolescente. Tendo um abrigo que seja adequado para atender as crianças, não precisam de mais. Até porque as demandas são rotativas. Eu tenho criança hoje que já vai para a fila de adoção, né? Logo passa pela audiência, mas eu tenho criança que, primeiramente, são reestruturadas a família para ele poder voltar para o lar. Até porque o intuito nunca é separar da família, mesmo que ela seja um violador, mas descobrir qual que é o violador. Isso é diferente. A questão da assistência social, a família está sendo mal assistida, é questão de benefício social, é falta de vaga em escola. Então, a gente faz toda a medida protetiva, a juíza tem a equipe técnica que vai fazer a entrevista, averigua esse lá, se essa criança tem condição de retornar. E nós temos várias crianças que retornam, e retornam para um lar transformado. Pensa o psicológico de uma criança dentro de uma casa desse nível, né? Que o pai bate ou abusa, ou até a mãe mesmo, né? Infelizmente. Se ela não quiser voltar, Rose. Exemplo, beleza, descobriu quem que é, foi punido, não tem opção. Não, aí ela permanece acolhida. Aí a gente faz a defesa, porque nós temos fé pública, e encaminha para a juíza da infância e da juventude para que seja reavaliada a situação daquela criança. O adolescente, ele já tem direito de escolha. Ele não quer voltar, tem que ser acatado à vontade dele. A gente comunica o juizado ou então encaminha ele para a defensoria pública. Mas da criança já tem que fazer essa triagem. Nossa, que bom, né? Já é diferente. Isso é importante. Mas a maioria das crianças, elas querem retornar. Né? Até porque se elas crescem num lar de violência, elas não sabem diferenciar o que é certo ou o que é errado. Já acostuma, né? Já. Então, às vezes, quando tem a atuação do conselho tutelar, nós que somos vistos de uma forma diferente. Você vai tirar meu pai, você vai levar meu pai preso. A minha mãe não faz isso é forma de correção. Tem isso também, né? Esse outro lado. É a parte que é mais dolorosa. E esses são conselheiro. Esses são os principais desafios que você enfrenta no dia a dia? Ou tem outro? Além da falta de estrutura. Além da falta de estrutura. Porque a falta de estrutura dificulta muito o atendimento da gente. Então, a gente já chegou a usar carro próprio, a gente já chegou a abastecer da próprio bolso, a gente compra o alimento para a criança, a gente faz tudo isso, a gente compra roupa, a gente faz tudo o que tem que fazer ali emergencial. Sem nenhum reembolso, né? Não. É como você bem falou, é como se fosse uma espécie de reabandono, né? Porque a criança já é abandonada pela família e depois é abandonada de novo pelo Estado, que deveria garantir o direito delas, né? São os 2 maiores violadores de direito, o Estado e os responsáveis. E é sempre uma pessoa da família, né? Sim. Muito poucos os casos que chegam até vocês que não eram da família, né? 99% é quem deveria proteger e não protege. São os pais, depois os avós, depois madrasta e padrasto. Quem responde por essas crianças, por exemplo, naquela mesma linha de raciocínio que a Evelyn falou?
Eu não sabia também que eles tinham essa opção, a própria criança decidir se ela vai querer Uhum. voltar ou se ela vai querer continuar. Porque deveriam ser os pais que responderiam, né? Mas nessa situação de violação de direitos, passa a ser a própria criança ou um intermediador ou quem responde por essa criança? O Juizado da Infância e da Juventude, Por por todas. todas. Sendo acolhida, é o Estado que responde. Rose, e qual foi o caso, assim, que você acha que foi o mais marcante? Eu preciso levar essa criança. Os casos do conselho, eles são sigilosos. Então, a gente não pode Não entrar pode falar? muito em detalhes. Aham. Mas tem casos que são muito marcantes. Desde uma É. criança violentada, uma criança abandonada. Então, assim, a gente não pode muito entrar nessa questão dos casos do conselho tutelar. Porque Entendi. tudo é sigilo. Mas teve algum que você falou assim, nossa, eu vou adotar essa criança? Tem casos que é assim, né? Porque tem criança que a gente olha assim e fala, tem uma dó, fala assim, meu Deus do céu, o que que o pai e a mãe tá fazendo com essa criança? Eu vou pegar essa criança e vou adotar ela. Tem esses Sim, casos? Tem, né? tem. Certeza. Não só comigo, mas com todos os conselheiros. Tem hora que você vai além da sua atuação. Você quer realmente acolher. Vem aquela questão ou da mãe, ou da superproteção, ou da vulnerabilidade em si, e você acaba querendo levar para casa mesmo. E tem criança também que se apega muito a você? Tem. Tem criança que você, igual no meu caso, hoje eu sou a conselheira mais antiga dentro de Goiânia. Então, tem crianças que eu coloquei no abrigo, quando era pequenininha, que a gente chega até hoje, ele reconhece. Lá vem a tia do conselho tutelar. Sério? E tem assim, pra gente são momentos marcantes, porque na maioria foram com sucesso. Então, você transformou vida mesmo. E deve ser muito satisfatório, né? Assim, apesar das dificuldades, você vê que no final você conseguiu transformar a vida de uma pessoa. Na verdade, é o que motiva o conselheiro a ir trabalhar no outro dia. É você saber que você fez a diferença na vida de alguém. É você saber que você salvou a vida de alguém. É você saber que você deu um rumo diferente na vida de alguém. E quais que são as estratégias que vocês usam? Porque eu imagino que uma criança abandonada pelos pais, ela não deve ter muita perspectiva, né? Ela não entende muito o mundo ali, ela não entende quase nada. Como que vocês usam da educação, das palestras, mas qual que é a principal ferramenta assim para trazer esperança de volta para essas crianças? Primeiro é a comunicação não violenta. Elas já estão ali violentadas de alguma forma. Então, a primeira coisa é o diálogo, a gente tentar agir com segurança e ter a confiança dela. Até porque criança é muito doce. Por mais que ela tenha sofrido, ela acaba entendendo que tem uma luz no fim do túnel. Esperançosa, né? Muito. É isso que revigora a gente. Não é igual nós adultos, né? Não, a gente já tem qualquer coisa que chateia a gente, no outro dia parece que tudo vai acabar. Já a criança Criança não. esquece. Ela adapta rápido, ela chega lá, faz amizade rápido. Tudo para ela é muito rápido. Em relação ao apoio psicológico para os conselheiros, existe isso? Não. Se não tem nem estrutura, imagina apoio psicológico, né? Hoje nós não temos apoio psicológico. Se for colocar no papel nem para criança e adolescente, imagina para os conselheiros. Então tá faltando profissional aí de Sim, agora vai ter um novo chamamento, mudaram muitas pessoas, né? Os diretores estão reestruturando os CRAS, os Nossa, que CREAs, os bom. CAPs. Então a gente está bem esperançosos mesmo nesse sentido. Mas o conselheiro tutelar que precisa de apoio psicológico, ele tem que buscar fora, ou tendo plano de saúde ou pagando, ou indo para o CAPS. É, eu cara. vejo. É, Isso impacta muito na sua vida? Já chegou a impactar hoje? Você já consegue separar isso da sua vida pessoal, com seus filhos, com seu relacionamento? então assim, a minha família é uma família muito envolvida. Então não tem como. Eu falo que lá em casa nós somos 9 conselheiros tutelares. E Sério? assim dos meus colegas também. Então, em todo tipo de atuação, seja na área social, seja para correr atrás de algum benefício, alguma coisa assim, tá todo mundo junto. Então, quando é na alegria e na tristeza. Então, às vezes, os casos que eu pego também mais impactante, infelizmente, acaba refletindo em casa. Eu acabo levando isso para casa. É. Porque chega um tempo, no início até era mais fácil fazer essa separação. Uhum. Mas hoje não, já com muito tempo de conselho, tem hora que eu me pego nos casos que eu falo, eu não acredito. Aí, Sério? chegar em casa é que é a hora de chorar. É a hora, porque assim, a gente tem uma estrutura psicológica, mas nós também somos seres humanos. Claro. Então, tem hora assim que a gente tem o momento do choro. 9 pessoas é uma Então, rede grande de apoio, então. Graças a Deus. Família grande. Graças a Deus. É porque geralmente, assim, no começo que é mais difícil, depois a pessoa vai acostumando, né? Mas na verdade tem uma hora que são tantos casos, tantos absurdos que você para e fala, gente, É tá porque com esse ser humano. você acaba que a cada tempo que passa, você vê mais violência.
Você não vê a de violência diminuindo, você vê ela aumentando. Então, o investimento, principalmente em políticas públicas, ele tinha que ser enorme, em conscientização, em veicular nas redes sociais. Então, quando o conselheiro tem a oportunidade de falar sobre o Pode conselho falar. tutelar, ele sempre quer. Inclusive, ele fala bem assim: nossa, esse tempo é muito pouco, eu tenho muita coisa para falar, já está na hora de ir embora. Justamente para mostrar o que é a atuação do conselho tutelar. Muito importante. E por que é tão pouco falado, hein, Rose? Igual você comentou, quando tem a oportunidade de falar, vocês querem falar muito. Você acha que falta uma divulgação da imprensa, falta fiscalização, falta interesse da população? Qual que é o grande problema? Porque é muito pouco divulgado, né? Assim, as pessoas não sabem sequer os canais de comunicação que elas podem acessar. Uhum. Sim, a divulgação é pouca. Eu falo bem assim que teria que ter um empenho maior do Juizado da Infância e da Juventude, do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas a população em si, ela lembra do Conselho Tutelar na época da eleição. Ou quando ela acha que não acontece na casa dela e acontece só no vizinho. E quais que são as dúvidas, assim, as principais dúvidas da população que chegam até vocês? A maioria das pessoas pensa que o Conselho Tutelar é para tirar filho de mãe, é para tirar filho de pai. Na verdade, se for necessário, a gente retira mesmo. Mas esse não é o intuito do Conselho Tutelar, é restabelecer lares, é transformar a vida, é fazer o convívio, até porque o primeiro direito, ele tem o direito à vida e depois ele tem o direito ao convívio familiar, seja de pai ou mãe, seja eles juntos ou separados. Então, o Conselho Tutelar, ele trabalha nessa estruturação O aconselhamento, né? também, encaminhamentos, a gente trabalha com palestra. Então, são vários caminhos que a gente tem para poder estar inserido dentro da comunidade. Então, quando ela se depara com um caso que ela precisa ir no conselho tutelar, hoje, se eu falar para você que a maioria das pessoas que eu atendo nunca votou no conselho tutelar, sequer sabia onde era a sede do conselho tutelar ou qual a atribuição do conselho tutelar. Mas nós já tivemos um avanço muito grande. Dos últimos 6 anos para cá, as faculdades têm colocado isso, tem algumas que têm colocado até como disciplina ECA. Então, a gente tem recebido muito estagiário na área de Que direito, bom. na área de psicologia, na área de pedagogia. Então, eles têm buscado, e muitos pesquisadores agora também estão fazendo a pesquisa em cima disso. Então, a gente está conseguindo abranger mais pessoas, principalmente pelos universitários. Você comentou, eu achei até interessante que a professora Carla, que veio aqui na semana passada, ela é da UFG, né? Universidade pública, Uhum. gratuita, e ela fez uma ação em um bairro mais vulnerável e uma criança perguntou para ela quanto que eu pago para estudar lá nessa faculdade? Então, assim, eu acho que é o mesmo caso de desinformação que você citou, né? As pessoas realmente não sabem, elas não sabem a quem recorrer, elas não sabem que existem essas redes de apoio que elas podem recorrer, né? Não é só às vezes procurar um gabinete de um vereador que não vai nem receber ela, ou às vezes procurar no gabinete do prefeito, que também não vai receber. É importante falar que essa pessoa, ela pode procurar o conselho tutelar a hora que ela quiser. Como que é o horário de funcionamento, Rosa? Explica assim para a população como é que ela pode fazer. Pode ajudar, né? O atendimento do conselho tutelar ele é 24 horas, é um atendimento que ele não para. Então, nós trabalhamos o quê? Na sede, todos os conselhos, são 6 sedes, atende das 8 às 18 horas. Das 18 horas até as 8 da manhã é regime de plantão. É o atendimento pelo celular, nós estamos divididos em 2 regionais. Então, precisou nesse horário, vai na sede, ou faz a denúncia pelo próprio Instagram, que o Conselho Tutelar tem, né, que é o CT oficial. Você pode fazer a denúncia lá. O maior canal de denúncia que a gente tem é o Disque 100, que é totalmente sigiloso. Nós temos os telefones, que são divulgados no site da prefeitura, além do e-mail. E as escolas, atendimento na saúde, sempre eles já encaminham para nós. Mas a população, se ela jogar no Google para pesquisar a respeito do Conselho Tutelar, ela vai ter sempre uma informação lá onde fazer a denúncia. Nós estamos Aonde aqui para procurar. isso também, né? Para Sim. divulgar, que é muito importante também fazer essa divulgação através da imprensa, porque realmente não é muito divulgado, infelizmente. Mas estamos aqui para isso. Rose, o que te dá esperança para continuar? Porque tem uma criança ali que vai poder ser transformada a vida dela através do meu trabalho. É isso mesmo? É acreditar na transformação. As pessoas falam bem assim, o Conselho Tutelar ele é uma missão. A gente recebe por isso. Você recebe um salário muito bom pela ação que eu faço? Não. Eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga. Então, se eu tiver atendimento no meu consultório, ou se eu voltar para a sala de aula, eu ganho mais do que eu ganho no conselho.
Isso eu tenho direito a férias 2 vezes por mês, não vou trabalhar feriado, não vou trabalhar final de semana. Então, a atuação do conselho tutelar hoje, a maioria que você vê é justamente saber que você pode transformar uma vida. Então, às vezes, é o que te motiva. Ah, você está no seu 4º mandato, mas é saber quantas vidas eu transformei nesse período. E Amém. que foram várias, graças a Deus. Você teria uma Amém. estimativa, não, né? Assim, de mais de 500 crianças eu atendi. Nossa, Não, bem muito mais. muito mais. Vai para 4 mais de 5 mandatos. Então, são mil. 16 anos. E, Quantos não, anos? são 10 anos. Mais Porque o de 10 primeiro anos de mandato foi conselho. 2 anos e os demais de 4. Então, vai para mais, uns 5 mil. E assim, trabalho de Nossa. escola. Porque tem os trabalhos que procuram direto o conselho tutelar, mas tem os trabalhos que é da comunidade. Então, tem na escola, na palestra da escola, ali você já pega uma denúncia. Então, é muita coisa que você não colocou nem no papel ainda. O do WhatsApp, então, se abrir a pasta, são vários atendimentos. E se uma criança, por exemplo, está fazendo uma palestra, né, na escola, ela fala, ai tia, meu pai faz isso. Tipo, só que com medo, porque a criança tem medo também, né? O que você faz? Você entra em contato com os pais, você vai investigar, você fala com a professora. Se a criança meio que jogar, mas não falar. Existe isso? Tipo, Existe. ai, professora, meu pai e Sim. volta. Aí sempre a professora. Hoje o canal de denúncia que chega mais rápido é a escola, né? Então a Uhum. escola já passa pra gente qualquer situação que ela vê ali diferente. Aí a gente faz a triagem, vê quem a gente tem que notificar, se tem que encaminhar para a delegacia de proteção de criança ou adolescente, se vai precisar fazer um laudo no IML, ou se encaminha para o CREAS ou para o CAPS. Então é feito toda uma análise em cima de cada caso. Eu não posso pegar um caso específico e falar, não, esse caso aqui o atendimento é padrão para todos. Não Entendi. tem como. Os casos são diversos e as aplicações de medidas também são diversas. Ótimo. E qual o conselho que você dá para as pessoas, né, que querem seguir na mesma carreira que você, ser conselheiro, conselheira? Tem alguma dica que você queira dar? A primeira dica que eu falo para as pessoas é realmente avaliar se é aquilo que ele quer. Porque muitas pessoas que entram no conselho tutelar acabam chegando lá, passa por um processo de eleição que é totalmente desgastante, é o mais difícil que existe, porque é o único que você tem que comprovar a experiência, fazer prova escrita e depois ser testado na urna, né? E uma eleição que não é obrigatória, é uma eleição que é feita pelo TRE, todo tipo de fiscalização. Então a gente já começa por aí. Será que eu realmente quero passar por isso para fazer a diferença na vida de alguém? Hum. Porque se eu quiser ser líder de bairro, eu vou ser líder de bairro. Agora, se eu quiser entrar no conselho tutelar como transformador, aí é diferente. Eu não vou pensar só no meu salário, porque senão eu já vou entrar querendo fazer greve, apesar que nem greve a gente não pode, que a gente não é permitido por lei. Então eu já vou entrar esbarrando por isso. E vou entrar sabendo que o conselho tutelar que eu entrei há 10 anos atrás, se hoje é difícil, imagina 10 anos atrás. Então, que as pessoas repensem se realmente ela quer trabalhar para garantir direito de criança e adolescente. Se ela quer trabalhar para diminuir a questão da vulnerabilidade. A gente comentou sobre educação sexual na última conversa com a capitã Valesca. Entra no mesmo assunto, mais ou menos, porque ela trabalha com segurança pública e, de certa forma, o conselheiro tutelar também trabalha dessa forma, né? Protegendo as crianças que estão sofrendo abusos. Então, eu queria saber como que você vê essa questão da educação sexual. Como conversar com uma criança e explicar para ela? Você acha que é importante, por exemplo, ela saber onde fica o pênis, onde fica a vagina, ou você acha que não deve ensinar educação sexual para as crianças e que existe uma outra forma de educar? Primeiramente, a educação sexual tem que ser feita dentro de casa. Os próprios pais, eles são responsáveis pelos seus filhos. Então, isso não tem que ser um tabu. Isso é maneira de prevenção. Os meus pais conversaram comigo. Eu tive uma educação não violenta. Os meus pais conversavam comigo. Meu pai era militar e minha mãe técnica de enfermagem. Então, a educação sexual era conversada na mesa do jantar. Era um problema que eu saía dentro de casa. Então, hoje, se joga muito em cima da escola. Deixa muito para a questão da religião. Isso não tem que ser assim. Hoje nós temos meninos e meninas que são violadas em qualquer lugar. E o violador, ele não tem cara. Ele não escolhe cor, ele não escolhe a idade. Então a gente tem que orientar e proteger os nossos é dentro da casa da gente. Igual, na minha casa, quando eu era pequena mesmo, a gente sofreu muita violência por conta do meu pai. Então eu não tinha uma pessoa para falar sobre isso. E na escola tinha palestras de vez em quando tal. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que é importante a escola,
Porque a pessoa que vai abusar de você, a pessoa que vai bater em você, ela não vai falar sobre isso com você. Uhum. Ela vai fazer o quê? Vai bater em você e abusar de você, entendeu? Então, assim, por um lado, eu acho que é importante essa parte de ensinar nas escolas, porque não é todas as pessoas que vão aprender dentro de casa, justamente porque não tem como, que as pessoas que fazem isso são pessoas piradas da cabeça, né? São pessoas doidas. Igual eu falo assim, a educação, essa questão do próprio corpo de conhecimento, ela tinha que vir dentro de casa. Mas hoje a escola é que intensifica isso. Sim, Você vê o maior trabalho sendo feito dentro da escola, até porque demais, dá a conta. escola ela tá ali o tempo inteiro com o aluno, né? Então é importante, mas que isso fosse trabalhado mais dentro de casa. Por quê? Seria o ideal, Hoje, né? na maioria da violência, o outro sempre é conivente. Se a violência é cometida pelo pai, a mãe é conivente. Se a violência é cometida pela mãe, o pai, ou a avó, ou o tio é conivente. Então, primeiramente, a gente precisa trabalhar é isso. Por quê? Porque se eu deixar só por conta da escola, a gente não dá conta. Não mesmo. Não. Igual assim, eu não tive o apoio do meu pai, mas às vezes eu podia ter do meu avô. E a questão do canal do Disque 100, quando ele foi criado, é excelente. Justamente porque é uma coisa muito simples. Qualquer criança, qualquer adolescente hoje, eles dominam o meio virtual. Então, eles mesmos fazem denúncia. Chegam a fazer denúncia de encaminhar a foto. Sério? Para vocês verem o tanto que é importante. Essa questão de estar na palestra, de estar divulgando pelas redes sociais, de estar mostrando. Porque hoje eles fazem muita denúncia. As próprias crianças e adolescentes. Um aumento da violência, né? E às vezes por conta da tecnologia, que pode ser usada também para uma coisa boa, né? E aí vamos ensinar os alunos a usar para uma coisa boa, né? Não para ficar compartilhando nudes da colega no WhatsApp, compartilhando fake news ou compartilhando besteira, né? Usando essas ferramentas para fazer o mal para alguém, né? Como orientar essas crianças a usar a tecnologia para fazer o bem? Como que funcionam essas palestras? Como que é a linguagem que vocês usam? As nossas palestras elas são divididas por idade, né? Conforme a idade, você programa uma palestra, porque não pode ser igual para todos. Uhum. Agora, o meio da denúncia, a gente coloca para todos porque é um sistema muito fácil, tanto para criança como adolescente. Então, esse canal ele é divulgado, a gente coloca sempre o Instagram, que tem do conselho, os telefones de contato, orienta a procurar alguém na escola, alguém na igreja ou algum vizinho, realmente para estar podendo fazer, para eles terem esse acesso mais rápido. Tem uns que têm usado até meios de carta, tem uns que, às vezes, quando tem a violência, a primeira coisa que tem é tirar da rede social. Então, fazem carta, faz bilhete. Então, a gente tem recebido todos os tipos de denúncia. Nossa, gente. Para agir. E um recado que eu deixo para os pais é que eles precisam entender que o celular do filho dele é dele. Que ele é que tem que ter o controle. Ele é obrigado, por lei, a fiscalizar o que o filho faz. Até 18 anos de idade. É verdade? Então, você não pode deixar uma ferramenta dessa numa mão de uma criança e de um adolescente. Porque se eu não explico para o meu filho que nudes é uma coisa ruim, é uma coisa que vai fazer mal, e que ele não vai ter maturidade para lidar com isso, como é que eu vou fazer isso depois que ele já encaminha? Então, vamos ficar alerta aos filhos dos quartos, aos filhos do canto, né? Aos filhos da rede social, aos filhos dos jogos. Vamos ficar atento a isso. E nós estamos perdendo muita criança, muito adolescente por isso. Antigamente se trabalhava a imortalidade infantil. Hoje é a infanto-juvenil. O que nós temos de hoje de jovem, de tentativa de autoextermínio, é muito sério. Nossa, uma vez eu Nossa, visitei os gente. CAPs também, e a diretora do CAPS me deu uns números que eu fiquei bem assustada, que eu não imaginava que criança de 6, 7 anos ia tentar muitos suicídio, casos, né? sabe? 6 anos, gente. E assim, a questão da rede social, você pode ver quando vai um caso e ele é muito polêmico. Não passa muito tempo, acontece outro semelhante. Então, por que que hoje a questão do suicídio ela não é divulgada, a questão do autoextermínio, principalmente voltado para criança e adolescente? Justamente é com esse receio, essa preocupação. Vocês podem parar para analisar. Aconteceu um caso aqui que chamou a atenção, a mídia toda, não vai demorar muito tempo para acontecer outro. Naquele mesmo. Então, os casos, esses números, eles são bem resguardados, justamente para não ter essa divulgação. Incentivo também, né? Porque o adolescente pensa muito, a criança pensa muito. Ah, Por isso tem até aqueles jogos na internet também que são divulgados, aí vai lá um adolescente vai e faz do desodorante, exemplo. Aí Os o outro faz desafios. desafios do desodorante, aí depois o outro faz. Então, de certa forma, é importante não divulgar por conta disso, né? Sim. até o adulto é influenciado, Até o né? adulto, mas não a Imagina criança.
E você bem falou da questão da divulgação, como ela pode ser prejudicial, né? Eu acompanhei muito esses casos de homem que mata a criança para tentar atingir a mulher, que é uma coisa absurda, e parece que depois de um caso vai divulgando e vai Nossa, aumentando mesmo, nossa, assim, é um efeito E cada vez mais bárbaro. absurdo isso. E, infelizmente, no Brasil, precisa acontecer uma tragédia para virar lei. Se você for parar na voltado para criança e adolescente, todas as leis que foram criadas foram depois que aconteceu uma tragédia. que a Lei Riborel é um exemplo disso, né? É sempre assim com tudo, infelizmente. Todas, se você for pegar todas que tem, todas só depois da tragédia. E são muitas tragédias, né? E o que é divulgado é 1%, ou não chega a 1%, Nossa, do que são feitos atendimentos dentro do conselho tutelar, dentro da delegacia de proteção, dentro da delegacia de ato infracional. Não chega a ser 1% do que vai para a mídia. Preocupante, né? E eu queria, assim, falar um pouco de trazer só uma mensagem de esperança para as pessoas mesmo, ou essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, violação de direitos. Como que eu posso dizer para ela que ela vai ser assistida, quando às vezes ela vai olhar ao redor e não vai ver nenhuma solução, né? Como que eu posso trazer esperança para essas crianças? Você tem fé, particularmente? Você usa essa estratégia para se proteger, para se blindar, para passar uma mensagem ou não? Como que é a sua estratégia? Sim, a gente tem que entender que tem Deus, porque se não fosse ele, a gente não daria conta, né? Mas para essas crianças é que sempre há uma luz no fim do túnel, por mais escuro que seja. Então, que as pessoas que estejam perto, mesmo que tenham receio, entenda que o canal de denúncia ele é sigiloso. Que faça. Na dúvida, peque pelo excesso, mas não pela falta. Até porque a lei ela é bem clara. E não só pela lei, até a nossa condição de ser humano, né? Você está aqui para proteger o outro. Então, qualquer criança que esteja ali, seja parente seu ou não seja, é responsabilidade da sociedade. Então, a gente tem que proteger. Na dúvida, denuncie. É melhor a gente chegar numa casa e ver que não é procedente do que se é algo procedente e a pessoa não ter denunciado. Até porque medo de denunciar todo mundo tem. Todo mundo, ninguém é blindado. Todo mundo tem medo de fazer uma denúncia. mas é anônimo, né? Anônimo. O canal do Disque 100 é totalmente sigiloso. Procura no Conselho Tutelar, ele é totalmente sigiloso. Uma decisão do Conselho Tutelar, ela só é revista pelo juiz. Por mais ninguém. Um relatório do Conselho Tutelar ele só pode ser solicitado por um juiz. Por mais ninguém. Por aí você já vê o nível e a segurança do sigilo. Você comentou que hoje não é mais uma violação da criança, né? É infanto-juvenil, não é só infantil. Isso. E vocês assistiram aquela série Adolescência? Porque ela Assisti. traz muito esse debate, né? Eu queria trazer esse debate aqui também pra gente falar um pouco sobre isso, porque tem um episódio que é muito marcante, que é o episódio que ele conversa com a psicóloga. Sim. O adolescente de 13 anos, pra quem não tá ciente, que é envolvido no homicídio de uma colega de uma escola. E assim, a série já começa com a polícia entrando na casa dele, como se fosse um criminoso de alta espécie, e aí você vai ver uma criança de 13 anos, um adolescente. E aí, nesse episódio que ele conversa com a psicóloga, ele explica o mundo dele, né? E aquela machosfera que a gente comenta, o que levou ele a cometer essa violência, né? A série traz essa discussão de uma perspectiva muito interessante, Demais. muito preocupante para quem é pai e para quem vai ser também. E eu queria saber se você assistiu, o que você achou dessa discussão, o que você acha que é importante a gente trazer da série para a discussão no mundo real aqui. Sim, a série foi muito importante, assisti sim com os meus filhos. Eu tenho um de 25 já casado e tenho uma de 16. Então, assim, a gente assistiu em família. E o que eu deixo é as pessoas analisarem que são N caminhos. Ali não foi só o bullying, ali não foi só o ato infracional que levou ao homicídio, ali não foi só a chacota na escola, ali foram os pais que aparentemente se apresentavam normais, felizes e intactos, e que não perceberam o que o filho passava dentro da própria casa. Então, o que eu costumo dizer é o quê? Assim que você vê a série, você pare para refletir. A gente não pede quantidade, a gente pede qualidade. Até porque nós, desde que a mulher precisou trabalhar para ajudar no sustento da casa, então cuidar do lar ficou muito difícil. Não vamos romantizar a maternidade. Ela é linda, mas ela é difícil. Entendeu? Então, assim, o tempo que eu mesmo que lido com violação todos os dias, eu tenho que ter um tempo saudável com os meus filhos. Verdade. Senão, para eles é assim, vai ser tudo mais importante.
Então, a gente tem que perceber isso dentro de casa. Se eu vou para um parque, eu vou para o parque focado de estar no parque, de me ceder, que seja meia hora. Né? E hoje o que a gente fala muito afastamento é a questão das redes sociais. Hoje a gente não só criança, mas como adolescente, adulto, idoso, que está dependente mesmo do celular. Então, a série, ela traz N focos, né, para você olhar tanto na área psicológica, na psiquiatria e até mesmo do seu comportamento dentro de casa. Às vezes o seu próximo está ali dentro pedindo socorro e você não está vendo. Alguém que está de fora é capaz de enxergar. E na parte da série, do que mais me dói, porque eu falo assim, a gente lida com a violência todo dia, é quando o pai está do lado dele e afirma o tempo inteiro. Meu filho não fez isso, meu filho não fez isso. Quando ele olha pro pai dele e fala que fez. Que Então, no assim, final da série, né? Ele aonde eu errei? Aonde eu deixei de estar presente? E os pais se culpam por isso. Mas nem tudo que os filhos fazem é por culpa dos pais. Criança e adolescente, eles têm um desenvolvimento psicológico, eles vão crescendo, eles vão sendo maduros. Tanto que a gente tem delegacia que é para atender criança e adolescente que comete ato infracional, que também é pouco divulgado, poucas pessoas conhecem isso. Goiânia, graças a Deus, tem toda essa rede de proteção. Então, a série, ela traz N reflexões. Não só a questão do bullying, porque senão a gente vai pegar numa parte só. Ah, ele cometeu o crime porque ele sofria bullying. Não, ele cometeu o crime porque os pais não deram atenção. Ah, porque a irmã era mais velha, já tinha o mundo dele. Não, a série é para refletir nós mesmos. O que nós estamos fazendo pelo outro? Quanto que vale uma vida para você? Eu falo para você, uma vida mesmo. Quanto que vale uma vida para você? Como diria Jesus, mais que o mundo inteiro? Mais que o mundo inteiro. Né? Então, essa é a reflexão que a gente faz. E principalmente tratando de criança e adolescente, porque são vulneráveis. E se a lei ela foi alterada, ela foi modificada e foi criado um estatuto, que é o ECA, né? Que é desde 1990. Por quê? Porque criança já tinha o direito dela dentro da Constituição. Foi criado o ECA por quê? Porque ela é prioridade absoluta. E prioridade absoluta diz que ela é o quê? Ela tem prioridade acima de todos. E é isso que a gente traz para reflexão. Olhe não só pelos seus, mas olhe pelos outros também. Perfeito, obrigada, Rose, pela contribuição, viu? Eu acho que é muito importante esse assunto, e muito importante a gente levar esse assunto para as pessoas, Sim. Ainda mais com uma pessoa tão experiente quanto você, né, que já está aí há mais de 20 anos atuando como conselheira. E obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo seu tempo aqui hoje. Queria agradecer. Também queria agradecer. Você tem alguma coisa a mais que você queira acrescentar? Que ela falou assim, nossa, quando nós somos chamados, quer falar. Tem algo a mais que você queira acrescentar, que seja importante? Não, é só mesmo para que a população conheça a atuação do Conselho Tutelar. Parabenizar vocês, porque eu acho que é um do principal meio, assim, agora é a rede social, de estar divulgando esse trabalho, até de orientar de como fazer as denúncias. Vocês disponibilizaram lá os telefones para contatos, se tiver Claro, como, com certeza. de marcar também a gente e as pessoas que forem transferir para a gente. A gente está ali para orientar, para encaminhar, até para ser ouvido. Até porque se a gente tem 2 ouvidos e uma boca, é para escutar mais. Então, a gente faz esse direcionamento mesmo. E fazer a corrente do bem para transformar a vida. Imagina se cada um de nós transformar uma vida uma vez por dia. Verdade. Quanta diferença a gente faz na vida do outro. Verdade. Certeza. Né? Obrigada, Rose. Nossa, que conversa enriquecedora, né, amiga? Sim, e vamos voltar, né? Tá convidada para voltar. Tá Sim, convidada, as portas inclusive estão mês abertas. que vem, né, o mês de maio, é um mês onde a gente trabalha o dia D, que é o dia 18 de maio, Uhum. né, que a gente fala muito sobre a questão da violência sexual, criança e adolescente, e que a gente coloque que seja 365 dias de prevenção, e não só o dia 18 de maio. Sim, claro, queremos saber também da reunião com o prefeito, tá? Tá, não, pode Tá na deixar, pauta. assim que eu tiver reunião com o prefeito, Tá na pauta. porque a gente tem que Vamos ficar em entender que cima. nós somos seres políticos, e eu cobro não só para mim, eu tenho que cobrar pelo outro. Exatamente. Então, a gente trabalhar na política ou ser um aliado político é justamente crendo na esperança. Claro. Porque se for para trabalhar só para mim, eu estaria aqui fazendo o quê? E política não é só em época de eleição, né? Como você bem falou, é no dia a dia ali, existe, tem que ter essa Sim. participação popular Tem também, que ter. audiência pública, a população não só eleger, mas cobrar também, né? Ficar atenta ao que o seu gestor tá fazendo. Ser o fiscalizador.
ser o fiscalizador do seu voto, entendeu? Não adianta eu dar o voto. E as pessoas falam bem assim, mas a campanha e tudo. Não, a campanha é todos os dias. Quem depende de hospital público, quem depende de escola pública, quem depende de transporte público, a gente depende da política até para nascer, gente. Depende. Isso não é de agora, isso é do tempo desde Jesus Cristo. Então as pessoas têm que se conscientizar a questão política, porque nós somos seres políticos. Não só política partidária, mas questão política. Hoje eu pergunto, quais são as políticas públicas que tem dentro de Goiânia? Quais são os programas que são efetivados para criança e adolescente hoje dentro de Goiânia? Vamos cobrar. Obrigada, Deixei a bola para vocês. Não, nós vamos cobrar, estamos aqui para isso, né? Sim. Estamos aqui para isso. Realmente é para tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Cobrar o prefeito, né? Para que não seja igual o último prefeito. Eu falo que na minha adolescência, eu passei uma adolescência maravilhosa. Não tem, a gente tinha problema, tinha tudo, mas a gente tinha políticas públicas. Vou falar que a gente tinha trabalhando com as mãos, que era ali de frente. Então, o jovem, ele tinha o que se ocupar, ele tinha profissionalização, ele tinha tudo. Hoje, os jovens têm muita oportunidade de estudar. E, na maioria das vezes, não dá valor. Não dá. Não dá. Celular. Hoje tem mochila, tem material, tem bolsa, tem tudo isso. Tablet, tem tudo. Chromebook, eu aprendi a falar Chromebook. Eu tenho uma filha adolescente, então eu aprendi algumas coisas. Então hoje eles têm muito acesso e que eles façam isso para transformar para o bem. Sim, claro. Porque hoje o que mais a gente precisa é disso. Obrigada a você que acompanhou até aqui mais um podcast. Obrigada, minha amiga Evelyn, pelo convite mais uma vez. Obrigada a Rose, nossa convidada mais que especial de hoje, que debateu sobre um tema muito importante, com muita inteligência, muita sensibilidade e esclarecendo para a população o que ela precisa saber de fato, né? Exatamente. Obrigada, Rose. Agradeço você também que está nos acompanhando no iPodcast Goiás. Gente, denuncie. A denúncia é anônima. Vamos ajudar a fazer a corrente do bem e a salvar vidas também, não é mesmo? Gostaria de agradecer também ao Grupo Orion, que está fazendo a diferença aqui no nosso podcast. E, Rose, obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Obrigada ao iPodcast Goiás. E obrigada ao Grupo Orion por essa oportunidade. Me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, porque é um tema que a gente precisa realmente levar ao conhecimento da população. O iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima!